Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Gente, tem uma palavra aqui que eu queria compartilhar com vocês. E como eu estou aqui com essa cara lavada, não podia, eu falei assim, gente, eu preciso falar essa palavra. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não entendem como caminhar com Cristo. Elas não entendem que a gente precisa se alimentar. Elas não entendem que a gente precisa ser obediente. Elas não entendem que a gente precisa de renunciar a algumas coisas. Elas não entendem, desculpa porque eu estou com rinite, tá? Desculpa. Tem pessoas que não entendem que andar com Cristo é você se renunciar todos os dias, é você se arrepender todos os dias dos seus pecados, do que a gente fala, é vigiar o que a gente fala, é vigiar o que a gente pensa. Caminhar com Cristo é muito difícil, né? Ser um cristão verdadeiro é muito difícil, mas ser evangélico é fácil. Fica a dica. Ser evangélico é fácil. Ser cristão, seguidor de Jesus, ser discípulo de Jesus é difícil. Então, fique ligado nisso, tá? Depois eu falo sobre isso. Mas eu quero vir aqui bem rápido para falar com vocês sobre essa mensagem. E quero que esclareça, né? Que abra os seus olhos sobre essa mensagem. Eu tô lendo, comecei agora, julho, a ler João. E foi algo de Deus para me ler, sabe? Porque, na verdade, era para ler Provérbios. Porque eu sempre faço meu cronograma de leitura anual. E dessa vez, do nada, surgiu essa vontade de ler João. Não sei porquê, mas Deus coloca no nosso coração. Eu tava lendo aqui, gente, o capítulo 1 de João, e do 35 até o 51. Do versículo 35 ao 51 fala sobre os primeiros discípulos de Jesus. E aí eu tava lendo, e algo me chamou a atenção. No sentido assim, que a gente precisa entender os passo a passo de como ser seguidor de Jesus, como ser discípulo de Jesus. E aí eu tava lendo aqui e falei, gente, é verdade, a gente precisa entender isso. É uma coisa simples, básica, que a maioria não entende. Então eu vou ler aqui pra vocês. Gente, desculpa, mas essa rinite hoje tá atacada, tá? Então vocês me desculpam de eu estar toda hora. Mas enfim, bora lá. Primeiro passo que eu vou dar para vocês tá lá no versículo 36. 35, na verdade, ó. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 37 fala: Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Aí eu fiz a pergunta. Gente, esses dois eram discípulos de João, né? João Batista. E aí eu olhei assim e falei, mas peraí, se eles estão seguindo João Batista e do nada viu Jesus, opa, tem alguma coisa aí. Então o primeiro passo é, somos atraídos por Jesus. Para seguir ele, o primeiro passo é ser atraído por ele. É querer conhecer ele. A verdade é atrair. Atração. Aquele poder de, nossa, sabe? Quem é esse cara? Quem é ele? Eu preciso ir atrás dele. Ok. Então, o primeiro passo é ser atraído por Jesus. O segundo passo é, vamos lá, versículo, continuando aqui, 38. Voltando-se e vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Ponto. Segundo passo, gente, para ser um seguidor de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, você tem que querer a presença de Jesus. Não é. O primeiro é você ser atraído, né? Você é a atração, você está atraído para
para aquele homem. Nossa, Jesus é tudo, né? Beleza, então você atraiu. Ele chamou a sua atenção. Agora ele quer que você queira ele. Então, segundo passo, você tem que querer a presença dele, querer conhecê-lo mais profundo, entende? Quando mais você caminhar com ele, ver onde ele está hospedado, igual está aqui escrito, ver o que ele faz, nossa, ver os milagres, ver tudo que ele fez, né, e faz ainda por nós, aquilo ali te vai, além de ser atraído, vai te trazendo um gostinho gostoso de quê? De seguir ele, de querer conhecer ele cada vez mais. E aonde você conhece ele? Alimentando a palavra. Porque senão... E outra, joelho dobrado e aquela famosa... Tá lá em Mateus, aquele famoso versículo. Tá lá em Mateus 5. Mateus 6, se não me engano. 6. Que fala para você fechar a porta do quarto e orar em secreto, porque aquele que vem em secreto vai te recompensar. Então, fecha a porta do quarto, dobra o seu joelho e vai adorar ele. Vai ter intimidade com ele, porque os verdadeiros discípulos tinham intimidade com Jesus. Os evangélicos não. Ó, terceiro passo. Bora lá. Versículo 42. E o levou... 42. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, chamado Cefas, traduzido como Pedro. Então quer dizer o quê? Eu vou colocar o 41 aqui só para vocês entenderem, ó. 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que o João dissera que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: Achamos o Messias, e o levou Jesus. Então quer dizer que André encontrou o irmão dele e falou: Achamos o Messias, vamos lá conhecer ele. Então Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então quer dizer o que, gente? Terceiro passo. Ele sabe quem você é e ainda revela quem você é. Então, quando você é atraído por Jesus, quando você aceita caminhar com ele, quando você quer a presença dele, ele te fala quem você é e te chama pelo nome. 3 passos aí para você entender como é ser um discípulo de Jesus. E aí, a partir dali, a partir desse processo, desses 3 passos que eu dei para vocês aqui agora, a partir dali, você começa a se entregar mais, você começa a ver os seus milagres, os milagres que ele fez. Você começa a querer imitar ele, você começa a querer ver, nossa, olha a postura de Jesus, olha como ele fala, olha como ele age. Nossa, eu preciso ser igual esse cara é sinistro, nossa, que cara top. Ser discípulo de Jesus é andar com Jesus e reconhecer quem ele é de verdade. Porque não adianta a gente querer estar lá na igreja, levantando suas mãos, falando que está adorando a Deus, mas na verdade, no fundo, você não conhece Jesus nada, para não falar outra coisa. E aí, o que me veio isso? Gente, essa palavra veio para mim primeiro. E eu falei, gente, tem muito tempo que eu estudei essa mensagem, e do nada Deus me mostrou essa mensagem de novo. E tava aqui, tudo escrito, ó. Tudo escritinho aqui, ó, do lado aqui, ó, tá vendo? Tudo escritinho, já estava aqui na minha Bíblia. Eu falei, gente, é verdade. Eu não gravei sobre isso, eu vou gravar. Então, gente, a gente precisa entender quem são os verdadeiros discípulos e quem são apenas evangélicos. Mas aí, tem o 4º passo aqui e o 5º passo que eu vou falar para vocês, que tá lá no versículo 43. O 4º passo. Presta atenção. 44, na verdade, mas eu vou ler o 43 para vocês entenderem. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e ele lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ponto.
Gente, vocês entenderam que eles também conheciam a palavra? Então, eles eram como evangélicos, mas eles queriam aprofundar mais. Eles queriam conhecer quem é esse cara, que tá todo mundo falando. O cara é sinistro, muito top, profeta e vai mudar o mundo. Pois é, o que acontece? Quando a gente conhece Jesus, a gente é atraído por ele. A gente quer ele de qualquer forma e ele te chama pelo nome. E o quarto passo é, você começa a dar testemunho do que você vê e do que você está vivendo. A gente nunca pode pregar algo. Eu, por exemplo, quando eu prego aqui, eu estou vivendo isso. A gente nunca pode pregar algo para alguém, sendo que você nunca passou por aquilo. Como você vai ajudar aquela pessoa, sendo que você nunca passou por aquela experiência? Então, pela graça de Deus, estou aqui, ministrando no seu coração, para você entender o que é ser verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus nos chamou para ser discípulos de Jesus. Como é ser discípulo de Jesus? É conhecer quem é Jesus de verdade e mostrar a verdadeira face de Deus. Porque se a gente não estudar isso aqui, como você quer ser chamado de evangélico? Aliás, de discípulo. Porque evangélico, simplesmente, a Bíblia coloca aqui debaixo da... Oh, a paz do Senhor! Oh, glória! A paz do Senhor! Mas na verdade, na intimidade, não conhece a Deus de verdade. É fato, galera. Fato. Então, o quarto passo é você começa a dar testemunha daquilo que você está vivendo, da transformação. E quem é aquele cara? Bora lá, gente. Vamos conhecer Jesus. Então, você começa a dar testemunha daquilo que você vive. Então, bora lá, porque tem gente que, igual o Natanael, olha o que acontece. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Tem gente ainda que duvida. Duvida da sua transformação. Duvida que existe um Deus mesmo que transforma. Existem pessoas assim. Existem aqueles que duvidam da graça de Deus, da promessa dele. Existem pessoas assim. Infelizmente pode estar no nosso meio também. Então, para finalizar, é o quinto passo. Quinto passo é o que, gente? Vou ler para vocês. 48. Então perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar você. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Ou você vê... Versículo 50. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Ponto final. E acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quinto passo para você ser um discípulo de Jesus. Quinto e último, ele mostra o melhor caminho. Então quer dizer o quê? Jesus conhece o seu coração e ele vê tudo. E ele sempre vai dizer algo para você no seu coração. Você é a ovelha dele. Gente, deixa eu explicar. Primeiro passo, somos atraídos por Jesus. Segundo passo, você quer conhecer a presença dele de qualquer forma. Você quer ele, você foi tão atraído que você quer a presença dele. Outra coisa, terceiro passo, ele sabe quem é você. Quarto passo, você começa a dar testemunha de tanto que você está andando com ele, de tanto que você é atraído por ele, de tanto que você quer a presença dele, você começa a dar testemunha daquilo que você vive. E o quinto passo, você reconhece que ele te vê, que ele te enxerga e você sabe que ele está ali com você. A gente pode passar dificuldade, necessidade, tudo que você imaginar. Você reconhece que ele está ali. E aquela música, né, que fala que Jesus está no nosso barco, pra gente nunca desistir, nunca desista, porque Jesus está no nosso barco. A gente tenta desistir por qualquer outra coisa. Eu vivi por uma parte da minha vida por muita emoção, e às vezes a gente vive isso. A gente vive de emoção, por favor, não viva de emoção, viva porque você conhece Jesus Cristo, porque você quer a presença dele, porque você é atraído por ele.
e através disso você quer dar testemunha dele. Como não ser um discípulo de Jesus? Como não conhecer a presença dele? Sabe por que eu falei sobre os evangélicos? Se você for reparar, os evangélicos é como se fosse a multidão que só seguia Jesus e queria, papar, ver milagre e arrepiar e sapatear e fazer muita coisa. Mas quem é verdadeiro discípulo de Jesus renuncia, se deixa na brecha pro outro, sabe? Abraça o outro, cuida do outro e ministra na vida do outro. Então, gente, era um vídeo bem rápido, já passou 15 minutos. E eu peço perdão para vocês, mas é algo que Deus colocou no meu coração e eu precisava falar. Então, reconheça quem é você na presença de Deus. Você é um discípulo de Jesus ou apenas um evangélico que só vai na igreja para receber? Pensa nisso. Até o próximo vídeo. Tchau.